E agora um negócio muito sério, porque essa operação da Polícia Federal, claro que são as primeiras informações que vão pipocando, Monique, envolvendo uma investigação envolvendo o Bruno Henrique. Temos inclusive o lance, daqui a pouco a gente vai mostrar. O jogo foi contra o Santos no Brasileirão do ano passado. Finalzinho do jogo, ele toma um amarelo por uma entrada e depois reclama assintosamente com o árbitro, xinga o árbitro segundo a súmula e é expulso. Temos aí já manifestações de casas de apostas falando do nível de apostas, e foi assim que chegaram primeiro nessa investigação, porque tem ali. Hoje nós temos maneiras de identificar apostas que são, né, atípicas, e 3 casas de apostas apontaram ali um número de apostas esquisito ali para que o Bruno Henrique tomasse cartão no jogo. A gente vai falar sobre isso. Mas assim, Monique, a primeira coisa que me chama a atenção, além, evidentemente, de envolver um grande jogador, um jogador, sabe, que, né, enfim, que não deveria estar envolvido nesse tipo de coisa, e ainda não sabemos se ele está envolvido ou não, é uma investigação, né? Mas pelo menos numa investigação ele está. Mas o que me chama mais atenção de cara é que não está sendo uma operação direcionada só ao Bruno Henrique. Porque a Polícia Federal já esteve, e aí você pode me confirmar ou não, no Ninho do Urubu e também na Gávea. Ou seja, por alguma razão a Polícia Federal acha que vai encontrar documentos pertinentes nas sedes do Flamengo? Bom dia, Monique Danella. Bom dia, André. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. É isso mesmo, né? A operação da Polícia Federal envolve busca e apreensão não só na residência do Bruno Henrique, na casa dele, mas também no CT do Ninho do Urubu e na sede social do Flamengo, na Gávea. Acredito que seja um procedimento para ir aos locais onde tem qualquer tipo de relação com o Bruno Henrique, seja pessoal, né, que é a casa do jogador, quanto o profissional, que é o local de trabalho dele. Então, especialmente no Ninho do Urubu, que é onde o Bruno Henrique passa a maior parte dos dias dele, maior parte do tempo dele. Então, desde hoje cedo, a polícia já estava no CT do Flamengo. Eu até estava fazendo contato aqui agora para ver se eu consegui uma resposta para saber se o Bruno já está lá no CT, porque a informação que eu tenho é que o Flamengo hoje treina pela manhã. O Flamengo amanhã enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, né? Então, no normal, o Flamengo, na véspera, treina pela manhã e depois do almoço vai para o aeroporto para viajar. E a apresentação dos jogadores estava marcada para agora, 9 da manhã. Então, o pessoal estava a caminho do CT. Foi como você disse, é um jogo do dia 1º de novembro de 2023, um jogo envolvendo Flamengo e Santos. A partida foi disputada em Brasília. No finalzinho, ali, já aos 50 minutos, o Bruno Henrique faz uma falta no Soteldo. Ele leva cartão amarelo. Há até quem discuta esse cartão, se foi um critério correto utilizado pelo árbitro na jogada, se o Bruno merecia, de fato, cartão amarelo nesse lance. E depois do cartão amarelo, o Bruno reclama assintosamente e acaba levando o cartão vermelho, sendo expulso nesse lance. Eu até separei aqui, André, porque nós temos o que o árbitro colocou na súmula, em relação ao que o Bruno falou, o que levou o árbitro a expulsá-lo. Eu separei aqui, e ele, na súmula, relata assim: que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto o atleta número 27 da equipe do Flamengo, o senhor Bruno Henrique, por me ofender com as seguintes palavras: você é um merda, com o dedo em rixa em direção ao meu rosto após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com o cartão amarelo. Após ser expulso, o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido. E aí, a gente tem que trazer alguns outros detalhes que eu acho que são importantes, né? Essa busca e apreensão nessa manhã de hoje não tem mandado de prisão, é só um mandado de busca e apreensão, para deixar claro, né? E são em locais no Rio, em Belo Horizonte, em Vespasiano, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, porque envolve várias pessoas e parentes do Bruno Henrique. Então, pessoas que estão sendo investigadas: o irmão do jogador, a cunhada do Bruno Henrique, a prima do Bruno Henrique. Então, uma investigação que envolve familiares dele também e outras pessoas que moram em Belo Horizonte, que é a cidade natal do Bruno Henrique.
Então, tem muita gente sendo investigada. A busca e apreensão não é só no Rio, não é só nas dependências do Flamengo e na casa do jogador, mas também em outras cidades onde tem pessoas investigadas e envolvidas nessa operação. Sem dúvida que é um assunto que é muito sério. A gente está passando por esse momento aí que envolve não só os jogos de séries A e B, e não envolve só o futebol. É um negócio que é mundial. E aqui no Brasil tá pegando muito, mas que quando atinge a Série A, a Série B, nos impressiona muito, porque passa a ser um negócio até inexplicável, né? Como é que um cara que tem pode se envolver nesse tipo de coisa? Mas eu repito, é uma investigação, não há um mandado de prisão, e é uma investigação muito séria, só para a galera poder entender em casa. As entidades, as principais casas de apostas do mundo, elas têm uma associação e elas gastam muito dinheiro para que apostas esquisitas sejam identificadas. Então, tem lá um mecanismo que identifica quando aparece ali um negocinho esquisito. E 3 casas de apostas, segundo notícias, essas primeiras notícias que estão sendo divulgadas, 3 grandes casas de apostas identificaram movimentações incomuns em apostas que colocavam grana dizendo que o Bruno Henrique iria tomar um cartão nesse jogo. Tá aí o lance. Olha lá, ó. É um lance ali com o Soteldo. E depois chama atenção a reclamação assintosa. Mas, enfim, isso aí vai ser investigado. Agora, por que chegaram nesse lance? Uma das casas de apostas disse que 98% do volume de apostas no mercado de cartões, ou seja, tudo que foi colocado em cartões nesse jogo, 98% foi colocado no Bruno Henrique. Que não é um cara que toma muitos cartões. Inclusive, a odd que estava pagando lá era um pouco mais de R$3. Quando a chance do cara receber muitos cartões é grande, essa odd é bem menor. Uma outra casa de apostas disse que foi de 95%. E tem, assim, fortes indicações, segundo as notícias que vão sendo vazadas aí nesse começo de investigação. Começo de investigação não, porque a investigação já rola faz tempo. Mas no começo das diligências de coletas de documentos nesses locais, você tem alguns familiares do Bruno Henrique que estariam envolvidos nessa história. Então, assim, André, diga, Monique. só para trazer uma atualização, a assessoria de imprensa do jogador retornou agora ao meu contato e a resposta foi a seguinte: por enquanto, ainda não vamos nos posicionar. Essa é a resposta de momento da assessoria de imprensa pessoal do jogador. Tem algumas mensagens aqui repetidas falando que o Bruno Henrique está sendo investigado porque ele tomou um cartão amarelo e assim, que nem era para amarelo, e aí depois ele reclamou. Gente, o Bruno Henrique está sendo investigado acima de qualquer assunto. A investigação começa e tudo porque há uma quantidade de apostas que é irreal. Não é pelo lance do jogo em si só. Se é um jogo lá, um lance que acontece, eu vejo muita gente aí falando, mas o lance do Bruno Henrique contra o Mateuzinho tem que ser investigado. Gente, se não teve eu digo no sentido de apostas, né? Sim. No sentido das apostas. Se não teve algo que despertou lá um gatilho nas apostas, eu imagino que eles considerem lance de jogo. Agora, essa especificamente teve uma quantidade enorme de apostas que são atípicas. E é até curioso, André, para a galera entender, porque assim, às vezes existe aquele tipo de cartão que, como as pessoas estão dando o exemplo desse do Mateuzinho, que às vezes você olha e fala, por que o cara fez isso? Entendeu? Não faz sentido. Só que assim, não se explica a cabeça do jogador ali na adrenalina do jogo. E o fato de, às vezes, ser um cartão bizarro ou uma ação bizarra, não quer dizer que ele fez isso para tomar um cartão. O que sempre implica em levar a uma suspeita é o que acontece no entorno do cartão. E aí a gente pode dar o exemplo para a galera lembrar que é o mesmo que está acontecendo com o Paquetá. Aquela sequência de cartões na Premier League que levaram o Paquetá a ser investigado
A gente pode achar até que tem alguns cartões ali que são, sabe, para que que ele fez, para que que ele fez aquela falta, por que que ele tomou aquele cartão? Mas o que desperta a investigação é a quantidade de apostas em massa naquele cartão e muita gente se favorecendo. E aí, nesses dois casos, né, no caso do Bruno Henrique, envolvendo familiares dele nas apostas, e no caso do Lucas Paquetá, muita gente da ilha de Paquetá, que é o local de onde veio o Paquetá, que para as pessoas que não conhecem o Rio, é um local muito específico. A ilha de Paquetá não é um bairro normal de Niterói, onde eu moro, do Rio, enfim. Então, só trazendo os exemplos para clarear, né, para a galera que está em casa, a gente também não é especialista nesse assunto, né? A gente está aqui normalmente para falar de campo e bola, então a gente vai tentando entender, né, as Mas essa, Monique, informações. mas essa é fácil de explicar. Tem coisas da investigação que a gente não sabe. Por exemplo, tem que investigar o juiz. Provavelmente ele foi investigado também. Muita gente está falando isso porque as pessoas acreditam que aquele lance não era um lance para cartão. Então, eu já vi várias mensagens aqui no Twitter falando: o juiz está sendo investigado porque, pô, ele deu um cartão a 50 minutos num lance que não era nem para cartão. E aí, o desdobramento dá até para a gente entender a revolta do Bruno Henrique de reclamar e acabar sendo expulso, revolta por um cartão que ele acreditava que não era um lance para cartão. Enfim, então tem muita coisa ainda para ser abordada, né, André? Até Tem se muita chegar. coisa. Isso que é uma investigação. Muita coisa pra gente entender ainda. Mas essa é fácil. Mas vai investigar porque ele tomou um amarelo numa falta que ele fez. A investigação não é porque ele tomou um cartão amarelo que ele não deveria ter tomado. A investigação é porque teve uma quantidade de apostas imensa e que tem gente da família envolvida e tal. Então, vamos aguardar, mas é preciso entender a Sim. mentalidade que tá por trás. Eu vou dar um exemplo rápido pra gente tocar aqui, depois você volta no final. O lance do rapaz lá com 4 segundos de jogo, que ele toma Sim, um cartão vermelho. é Se, bizarro, né? é bizarro, é completamente. Esse é o lance que o cara tem que falar: "Ô, escuta, deixa eu dar uma ligada lá nessa comissão de aposta. Vem cá, tem alguma coisa esquisita aí? Eu não quero esperar um ano não pra poder, né? Não quero esperar 6 meses e a investigação começa assim, E quando imagina. acontece, as pessoas já começam a especular de tudo, né? Estão querendo derrubar o Fernando Diniz. Entendeu? Então. Tudo, porque realmente é um lance suspeito, mas não necessariamente o lance suspeito ele vai levar uma investigação, porque é como o que o André disse, só se tiver algum gatilho por trás que leve as pessoas a ligarem um alerta para aquilo. Às vezes o cara pode ter feito porque ele estava de cabeça quente, não estava num bom dia, porque ele não gosta daquele jogador, porque, entendeu? Não É. tem como a Ah, gente concluir. aí é uma outra investigação, é uma investigação que, sei lá, se o clube tem que fazer, se tem que ter uma conversa com o cara, mas é uma outra porque na aposta fala, olha, aqui não bateu nada de Aconteceu nisso. irregular, aqui não bateu nada de irregular, é só mais um dia aqui de uma expulsão bizarra. Agora, nesse caso não foi. Nesse caso apareceu lá um índice, um nível muito grande de apostas. A gente já volta, o Monique. Monique Danello, 10 horas e 23 minutos. Eu quero saber as últimas quentinhas, Monique Danello, porque eu tava aqui dando uma circulada, vi que a diretoria não vai afastar o Bruno Henrique, pelo menos de momento e tal. Que é que você tem as últimas informações pra gente aí dessa investigação da Polícia Federal direcionada ao Bruno Henrique? Não sei se tem mais gente envolvida, não sabemos ainda muita coisa. O que é que você traz pra gente de atualização aí dessa notícia, Monique? É isso mesmo, André. O Flamengo tomou a decisão de não afastar o Bruno Henrique. É uma fase ainda de investigação e a decisão do clube é seguir com o Bruno nas suas atividades normais. Então, nesse momento, o Bruno está treinando com o grupo no Ninho do Urubu e ele segue relacionado para a viagem para Belo Horizonte, agora ainda para o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro amanhã. Então, o Bruno vai viajar com o grupo hoje, depois do treinamento, para BH para esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Essa é uma decisão de agora do Flamengo. O clube, inclusive, se manifestou sobre o assunto em nota oficial. Eu vou ler aqui rapidamente. O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento nesta data da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, no fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada,
mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente, treina e viaja com a delegação nesta terça-feira para Belo Horizonte. Essa foi a nota do Flamengo, que eles divulgaram agora 9h45 da manhã, então é bem fresquinha, é o posicionamento oficial do Flamengo. De momento, o Bruno Henrique treina, ele vai viajar, o Flamengo não tem mais informações sobre a investigação, porque o caso corre em segredo de justiça e está à disposição das autoridades para ajudar no que precisar e dando suporte ao Bruno, enquanto ele é apenas investigado, não há nenhuma confirmação de que o Bruno está envolvido, então esse é o posicionamento do Flamengo, até a gente fazendo uma relação para a galera entender, né? Mais ou menos na mesma linha de posicionamento da CBF em relação ao Paquetá. Ele está sendo investigado, mas ele pode atuar normalmente pelo West Ham na Premier League, então a CBF segue convocando o Lucas Paquetá para as datas, né, em que a seleção se reúne, porque há um entendimento de que o jogador está sendo investigado, mas ainda não tem uma conclusão do caso. É o mesmo caminho que o Flamengo segue com o Bruno, está à disposição das autoridades, mas o Bruno segue trabalhando normalmente lá no clube, André. Tá aí, então, notícia quentinha de última hora da Munique, trazendo o posicionamento oficial do Flamengo. O Bruno Henrique segue à disposição do clube. O Flamengo se coloca nesse pronunciamento, Munique, como alguém que está ali disposto a colaborar, disposto a ajudar, e não alguém que está sendo investigado, que teve a sua sede ali, enfim, não é invadida, né? Não é invadida porque Não, eu tô... teve ali uma visita surpresa, né? Nessa manhã. E com um mandato e com documentos sendo recolhidos, né? Foi alvo de uma investigação aí da Polícia Federal in loco. Então, o Flamengo se coloca como, olha, estamos aqui dispostos a ajudar. Se tem alguém do nosso grupo, do nosso elenco que está sendo investigado, olha, tudo que nós temos é isso aqui. Esse é o posicionamento do Flamengo, certo? Certo. E, André, eu separei aqui também para a gente relembrar. No ano passado, ali no mês de maio, mais ou menos, quando estava acontecendo aquela operação penalidade máxima, e aí depois o Flamengo até se refere ao fato, né, de que já teve uma operação que foi julgada no âmbito desportivo e que eles não têm informação se trata da mesma coisa, né, naquela ocasião que foi um grande escândalo envolvendo vários jogadores de vários clubes do Brasil, naquela rodada, nos jogos, né, os jogadores foram muito questionados depois das partidas sobre o que estava acontecendo, e na ocasião o Bruno Henrique, foi uma partida Flamengo e Goiás, e o Bruno Henrique entra no jogo no lugar do Pedro, que se machuca. E depois ele e o Everton Ribeiro dão entrevista depois da partida. Ele foi questionado, né, sobre aquela operação penalidade máxima, e na ocasião ele disse o seguinte: não cabe a gente ficar debatendo isso, autoridades são para isso. A gente deixa o que está lá fora não vir para dentro. A gente está super seguro no Flamengo quanto a isso que está acontecendo lá fora. A gente é um time muito experiente, só tem que se preocupar com o Flamengo e cada vez mais trilhar nosso caminho da vitória e esquecer o que está lá fora. Então, foi uma das declarações do Bruno ali naquela ocasião em que os jogadores foram muito questionados, né? Sobre o que estava acontecendo naquela operação penalidade máxima. Tem muita gente resgatando essa fala, né? Porque foi uma declaração dele que acabou sendo entrevistado daquele dia, então achei importante a gente trazer aqui também para relembrar. É importante sim, e claro que agora, enfim, a sensação que eu tenho é que muita coisa, infelizmente, ainda vai aparecer no futebol, infelizmente. É uma pena, né, cara, porque... Enfim, não vai dar pra gente aprofundar o assunto agora, mas é lamentável, porque você coloca em xeque, você vai pegando aqui um caso ali, um caso ali, um caso ali, um caso ali. Vamos aguardar a investigação, vamos aguardar e tomara que, enfim, que cheguem logo a uma conclusão. Porque senão só dá espaço pra ficar... Tá vendo? Agora qualquer lance, cara, que tenha no futebol. Ah, tá vendo? Tá vendo? Ó, tá vendo? Tá vendo? Então, né, tem que